Carlos está no 15º andar de um edifício comercial em Belo Horizonte. O vento gelado de julho entra pelas janelas abertas da casa de máquinas do elevador. Suas mãos tremem enquanto segura uma chave inglesa, não pelo frio, mas pela realização aterrorizante que acaba de ter. Ele olha para baixo, para os próprios pés dentro das botas de segurança pretas. Não consegue sentir nada. É como se seus pés fossem apenas ideias, conceitos abstratos anexados às suas pernas. A sensação de estar pisando no chão, metálico simplesmente, desapareceu. O coração dispara. 180, 190 batimentos por minuto. A camiseta do uniforme azul gruda no peito suado. Carlos fecha os olhos e tenta se concentrar. Mas a única coisa que consegue ouvir é o barulho ensurdecedor do próprio medo ecoando dentro da cabeça. Como eu cheguei até aqui? Pensa, enquanto se apoia na parede fria do poço do elevador. Há 4 anos, quando recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2, Carlos achou que sabia exatamente o que fazer. Remédio, exercício, menos açúcar. Simples assim. Hoje, aos 48 anos, com 2 crianças dependendo dele e uma esposa que mal consegue disfarçar o medo nos olhos, ele percebe que talvez nunca tenha realmente entendido nada sobre o que estava acontecendo com seu corpo. A descoberta que mudaria tudo ainda estava por vir. Mas neste momento, no alto deste prédio, com os pés completamente dormentes e o futuro da família em risco, Carlos sente que está no fundo do poço. Como ele chegou até ali? E mais importante, ainda havia tempo para mudar? 6 meses antes da cena no edifício, Carlos Mendonça acordava todos os dias às 5h30 da manhã. O despertador nem precisava tocar. Seu corpo já havia se acostumado com a rotina de 25 anos, trabalhando como técnico em manutenção de elevadores. Na casa simples de 3 quartos no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, Carlos dividia o espaço com Márcia, sua esposa de 20 anos de casamento, e os gêmeos João e Maria, de 12 anos. A casa tinha o cheiro aconchegante de café, coado na hora e pão de açúcar quentinho que Márcia preparava antes de sair para o trabalho na escola municipal, onde dava aulas para o ensino fundamental. Carlos era o tipo de homem que as pessoas chamavam de confiável. Um tiburoneiro que 75 de altura, ombros largos desenvolvidos por décadas carregando equipamentos pesados, mãos calejadas que sabiam exatamente quanto de força aplicar em cada parafuso. Quando algum elevador quebrava na cidade, o pessoal pedia especificamente por ele. Chama o Carlos. Se ele não conseguir arrumar, ninguém consegue. Ele sentia orgulho disso. Orgulho de sustentar a família com o suor do próprio rosto. Orgulho de chegar em casa todo dia e ver os filhos correndo para abraçá-lo, mesmo com o uniforme sujo de graxa. Orgulho de olhar nos olhos de Márcia e ver admiração, não pena. Mas havia algo que Carlos não falava com ninguém, nem mesmo com a esposa. Desde pequeno, ele tinha um medo profundo de ser um fardo para os outros. Talvez por ter crescido vendo o próprio pai definhar por causa do diabetes, reclamando das dores, dependendo da mãe para tudo, até morrer aos 58 anos deixando dívidas e lembranças amargas. Eu não vou ser igual a ele, Carlos repetia para si mesmo sempre que lembrava das insulinas vencidas que o pai não comprava por falta de dinheiro, das brigas sobre comida que ele não podia comer, das noites em claro, com o velho gemendo de dor nas pernas. Por isso, quando aos 44 anos, Carlos recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2, ele encarou como uma luta pessoal, uma guerra que ele iria vencer sozinho, sem incomodar ninguém, sem virar peso morto. Mas será que essa determinação seria suficiente para o que estava por vir? Carlos tinha uma rotina que funcionava como um relógio suíço. Acordar, café com pão, beijo na esposa, abraço nos filhos e partir para mais um dia mantendo a cidade funcionando. Literalmente. Sem elevadores, os prédios de Belo Horizonte parariam. Ele adorava a sensação de competência. Abrir uma caixa de comando,
diagnosticar o tutuna problema em minutos e ver o elevador voltando à vida. As pessoas saíam aliviadas, agradeciam, e Carlos sentia que havia cumprido seu papel no mundo. Nas horas vagas, Carlos era o pai que todos os filhos gostariam de ter. Ensinava João a jogar futebol no quintal, mesmo depois de um dia inteiro subindo e descendo escadas. Ajudava Maria com a lição de matemática, mesmo com as mãos doloridas de tanto apertar ferramentas. Nos finais de semana, levava a família para passear na Lagoa da Pampulha, onde comiam pastel e tomavam caldo de cana enquanto os gêmeos corriam atrás dos patos. Márcia sempre dizia que Carlos era o homem mais presente que ela conhecia. Ele não bebia, não fumava, não saía com os amigos. Chegava em casa e queria estar ali, com eles. Era o tipo de pessoa que colocava a família em primeiro lugar, sempre. Fisicamente, Carlos estava no melhor momento da vida. Músculos definidos pelo trabalho pesado, reflexos rápidos, coordenação motora perfeita. Confiava completamente no próprio corpo. Sabia exatamente quanto peso conseguia carregar, que altura conseguia alcançar, como se equilibrar em espaços apertados a dezenas de metros de altura. Essa confiança não era apenas profissional, era existencial. Carlos acreditava que, se cuidasse bem de si mesmo, nada de ruim poderia acontecer. Comia com moderação, caminhava quando dava, dormia 8 horas por noite. O corpo é uma máquina, costumava dizer para Márcia. Se você tratar bem, ela funciona perfeitamente. Mas havia sinais sutis que Carlos preferia ignorar. O cansaço que aparecia mais cedo a cada semana, a sede que parecia nunca passar completamente, a irritação inexplicável que às vezes explodia em casa, seguida de uma culpa que doía no peito. Deve ser estresse do trabalho, racionalizava. Todo mundo fica assim depois dos 40. Será que o corpo realmente era apenas uma máquina previsível? Foi numa terça-feira de março de 2021 que Carlos notou algo estranho. Estava consertando um elevador no Hospital Mater. Dei quando sentiu uma sede absurda. Não a sede normal de quem trabalha pesado, mas algo diferente. Como se cada célula do corpo estivesse gritando por água. Desceu até o térreo e bebeu 3 copos d'água seguidos na fonte do hospital. 15 minutos depois, a sede voltou com a mesma intensidade. Bebeu mais 2 copos. O ciclo se repetiu a manhã inteira. À tarde, while estava ajustando os cabos do elevador, percebeu que estava urinando a cada meia hora. Que coisa estranha, pensou. Deve ser toda essa água que eu bebi. Quando chegou em casa, Márcia estranhou. Amor, você está bem? Parece cansado. Carlos forçou um sorriso. Só um dia puxado. Já passa. Mas não passou. Na semana seguinte, a sede e a vontade de urinar se intensificaram. Carlos começou a acordar 2, 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Márcia acordava também, preocupada. Carlos, isso não é normal. Você deveria ver um médico. Besteira, mulher. É só uma fase. Talvez eu esteja bebendo muito líquido durante o dia. Ah, verdade é que Carlos tinha pavor de médico. Não era só o medo do diagnóstico. Era o medo de se tornar dependente, vulnerável, igual ao pai. Médico era coisa para gente fraca, gente que não conseguia resolver os próprios problemas. 2 semanas depois, Carlos estava numa obra no centro da cidade quando sentiu uma tontura violenta. O mundo girou, as pernas bambaram e ele teve que se segurar na parede para não cair. O coração disparou, como se tivesse corrido uma maratona. Deve ser fome, pensou. Não comi direito hoje. Comprou um pão de açúcar na padaria da esquina e devorou em 3 mordidas. A tontura passou, mas deixou para trás uma sensação estranha, como se o corpo estivesse pedindo socorro numa linguagem que Carlos não entendia. Naquela noite, enquanto tomava banho, Carlos se olhou no espelho. Havia emagrecido uns 5 quilos nas últimas semanas, mas não tinha feito dieta nem exercício extra. A pele parecia mais seca, os olhos ligeiramente encovados. Márcia, chamou da suíte. Você acha que eu estou mais magro? Ela apareceu na porta,
O olhou de cima a baixo e suspirou. Carlos, pelo amor de Deus, você precisa ir ao médico. Isso não é normal. Amanhã eu vou, mentiu. Mas no fundo, Carlos já sabia que algo estava muito errado. A questão era: seria forte o suficiente para enfrentar a verdade? Carlos desenvolveu uma habilidade impressionante de racionalizar cada sintoma que aparecia. A sede excessiva? Está muito calor este ano. A perda de peso? Finalmente, meu metabolismo acelerou. A fadiga que chegava como uma onda gigante toda a tarde? Normal para quem trabalha pesado. Márcia não estava convencida. Ela começou a observar o marido com olhos de professora, anotando mentalmente cada mudança de comportamento. A irritabilidade que explodia do nada. A forma como ele devorava doces quando achava que ninguém estava vendo. O jeito que suspirava profundo, como se carregar o próprio peso fosse um esforço enorme. Carlos, disse ela numa manhã de sábado, enquanto tomavam café. Eu marquei um check-up para você no posto de saúde. É na segunda-feira, 9h. Carlos quase engasgou com o pão. Você fez o quê? Marquei uma consulta. Você não vai sozinho. Então, eu vou forçar a barra. Márcia, eu não preciso de médico. Estou bem. Você não está bem, Carlos. Qualquer pessoa com olhos na cara consegue ver isso. A discussão escalou rapidamente. Carlos se sentiu encurralado, infantilizado. Gritou que não era uma criança, que sabia cuidar de si mesmo, que Márcia estava exagerando. Ela gritou de volta que estava cansada de ver o marido se matando de trabalhar e ignorando a própria saúde. Os gêmeos apareceram na cozinha, assustados com os gritos. João, sempre o mais corajoso, perguntou: Pai, você está doente? Carlos olhou para o filho e sentiu o coração apertar. Não, meu amor. Papai está bem. É só um mal-entendido com a mamãe. Mas, por dentro, Carlos estava apavorado. Não pela possibilidade de estar doente, mas pela possibilidade de que a doença pudesse mudar tudo. Mudar a forma como Márcia olhava para ele. Mudar a forma como os filhos o viam. Mudar a forma como ele se via. Na segunda-feira, Carlos faltou ao trabalho pela primeira vez em 3 anos. Disse para o chefe que tinha um compromisso inadiável e foi para o posto de saúde com Márcia. O médico era jovem, recém-formado, com um jeito gentil, mas direto. Fez as perguntas padrão, pediu exames de sangue e urina e disse para voltarem na sexta-feira com os resultados. Durante toda a Pontes-Atunassi semana, Carlos viveu numa tensão constante. Trabalhava no piloto automático, a mente sempre voltando para os exames. E se for algo sério? A pergunta ecoava na cabeça como um disco riscado. Sexta-feira chegou como um trem em alta velocidade. Carlos e Márcia sentaram na frente do médico jovem, que folheava a pasta de exames com uma expressão séria. Senhor Carlos, disse o médico finalmente, o senhor tem diabetes tipo 2. As palavras caíram no consultório como pedras numa água parada. Carlos sentiu o mundo parar. Márcia apertou a mão dele com força. Tem certeza, doutor? Carlos conseguiu perguntar. Sim, senhor. Sua glicemia estava em 380. O normal é abaixo de 100. A hemoglobina glicada está em 12%. O normal é abaixo de 7%. Não há dúvidas. Carlos olhou para Márcia. Ela estava pálida, mas forte. Sempre forte. O que a gente faz agora? Ela perguntou. E naquele momento, Carlos percebeu que sua vida havia se dividido em duas. Antes e depois daquelas palavras. Mas será que ele estava pronto para aceitar que nada seria igual de novo? Carlos saiu do posto de saúde com uma receita médica nas mãos e uma determinação feroz no peito. O médico havia prescrito metformina 850 ml 2 vezes ao dia e uma dieta que parecia ter sido criada para torturar pessoas. Eu vou vencer isso, disse para Márcia enquanto dirigiam para casa. Vou seguir tudo à risca. Em 6 meses, minha glicemia vai estar normal e esse médico vai ficar impressionado. Márcia sorriu, mas havia preocupação nos olhos dela. Ela conhecia o marido bem demais.
Conhecia aquela teimosia que podia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Carlos transformou o controle do diabetes numa missão militar. Comprou um glicosímetro e começou a medir a glicemia 4 vezes por dia, anotando tudo numa planilha. Eliminou completamente açúcar, arroz, pão, massa, frutas doces. Começou a caminhar 1 hora todo dia, mesmo depois de jornadas de trabalho de 10 horas. Por 2 semanas, os resultados foram animadores. Ai, FIV. Glicemia caiu de 380 para 180, depois para 150. Carlos se sentia invencível. Viu só? Disse para Márcia. Eu falei que ia conseguir. Mas o corpo tinha outros planos. Na 3ª semana, Carlos teve sua primeira hipoglicemia severa. Estava no trabalho, no subsolo de um prédio empresarial, quando de repente sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Suor frio escorreu pelo corpo todo. As mãos começaram a tremer incontrolavelmente. A visão ficou embaçada e o coração disparou num ritmo desesperado. Carlos se encostou na parede, tentando entender o que estava acontecendo. Lembrou vagamente do médico falando algo sobre hipoglicemia, sobre sempre carregar balas na bolsa. Procurou freneticamente pelos bolsos e encontrou 2 balas de mel que Márcia havia colocado ali. Chupou as 2 de uma vez. Depois de 15 minutos intermináveis, a sensação horrível começou a passar, mas deixou para trás uma exaustão profunda e um medo novo. O medo de que seu próprio corpo se tornasse um inimigo imprevisível. Naquela noite, Carlos pesquisou sobre hipoglicemia na internet até altas horas. Descobriu que podia ser perigosa, que podia causar coma, que podia matar. Como pode? Pensou. Eu estou fazendo tudo certo. A partir dali, a montanha-russa glicêmica se tornou a nova realidade de Carlos. Pela manhã, acordava com 89 ml/dl, se sentia bem, tomava café sem açúcar. 2 horas depois, a glicemia estava em 280 ml/dl e ele se sentia como se tivesse sido atropelado. À tarde, despencava para 65 ml/dl e ele ficava tonto, irritado, com uma fome desesperadora. Doutor, disse Carlos na consulta seguinte, eu não entendo. Estou fazendo tudo o que o senhor mandou, mas os números não fazem sentido. O médico jovem olhou a planilha de Carlos e franziu a testa. Realmente está oscilando muito. Vamos adicionar glibenclamida ao tratamento. E talvez seja a hora de pensar em insulina. Insulina. A palavra que Carlos mais temia ouvir. Na mente dele, insulina significava derrota. Significava virar igual ao pai. Será que havia alguma saída além da rendição total à doença? 6 meses após o diagnóstico, Carlos estava tomando metformina, glibenclamida e insulina NPH antes de dormir. Mesmo assim, seus números continuavam numa gangorra infernal. 89 de manhã, 300 de tarde, 60 à noite. Como se o corpo tivesse desenvolvido uma personalidade própria, maluca e imprevisível. Foi numa quinta-feira que Carlos percebeu algo ainda mais assustador. Estava trabalhando num elevador do Tracy Shopping Del Rey quando sentiu uma dor estranha no pé esquerdo, como se alguém estivesse espetando alfinetes na sola do pé, mas de forma irregular, em lugares aleatórios. Tirou a bota para ver se havia alguma pedra ou objeto estranho. Nada. A dor continuava. Uma sensação de queimação que subia pela perna como fogo líquido. Deve ser cansaço, pensou. Calçou a bota de volta e continuou trabalhando. Mas a sensação persistiu. À noite, em casa, tirou as meias e viu que a pele dos pés estava ressecada, quase rachada, com uma cor ligeiramente diferente. Márcia, chamou. Vem ver uma coisa. Ela examinou os pés dele e fez uma careta. Carlos, isso não está normal. Seus pés estão estranhos. Estranhos como? Mais ressecados. E essa cor parece que não está circulando sangue direito. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. A dor nos pés alternava entre queimação e uma sensação estranha de dormência, como se partes dos pés
fossem perdendo a capacidade de sentir. Nas semanas seguintes, outros sintomas começaram a aparecer. A visão ficava embaçada no meio da tarde, forçando Carlos a piscar várias vezes para conseguir focar nos equipamentos. Às vezes, uma mancha escura dançava no canto do olho direito, como se fosse uma mosca, mas quando ele tentava olhar diretamente, não havia nada ali. O pior era o cansaço. Não o cansaço normal depois de um dia de trabalho, mas uma exaustão que parecia vir de dentro dos ossos. Carlos chegava em casa às 18 horas e desabava no sofá. Brutal das crianças. A observação de Maria ecoou na cabeça de Carlos por dias. Era verdade. Ele estava sempre cansado, sempre irritado, sempre preocupado com números, medicamentos, sintomas. Quando havia parado de ser ele mesmo? Uma semana depois, Wailo estava consertando um elevador num prédio residencial. Carlos teve sua segunda hipoglicemia severa, mas desta vez foi diferente. Além dos sintomas usuais, ele teve uma espécie de apagão. Por alguns minutos, não conseguia lembrar onde estava ou o que estava fazendo. Quando a consciência voltou completamente, Carlos estava sentado no chão do poço do elevador, suando frio e tremendo. Um morador do prédio havia ouvido o barulho e estava tentando falar com ele. Senhor, o senhor está bem? Vou chamar uma ambulância. Não! Carlos gritou, mais alto do que pretendia. Não precisa. Foi só uma tontura. Já passou. Mas não havia passado. E Carlos começou a suspeitar que talvez nunca fosse passar. Como sua vida havia se tornado essa montanha-russa de medo e incerteza, o medo chegou devagar, como uma sombra que vai crescendo ao longo do dia. Primeiro, era apenas uma preocupação no fundo da mente. E se eu desmaiar no trabalho? Depois, virou uma ansiedade constante. E se eu não conseguir mais sustentar minha família? Finalmente, se transformou numa presença física que morava no peito de Carlos, apertando, comprimindo, lembrando a todo momento que algo estava muito errado. Carlos começou a evitar trabalhos em alturas muito altas. Inventava desculpas para o chefe, dizia que o equipamento específico estava com defeito, que seria melhor mandar outro técnico. Pela primeira vez em 25 anos de profissão, Carlos estava com medo de fazer o próprio trabalho. Em casa, a situação não era melhor. Márcia tentava manter a normalidade, mas Carlos via nos olhos dela a mesma preocupação que sentia. Ela começou a fazer perguntas aparentemente casuais. Você tomou o remédio hoje? Mediu a glicemia? Está se sentindo bem? Cada pergunta era um lembrete de que Carlos havia se tornado uma pessoa que precisava ser monitorada, cuidada, vigiada. A independência, que sempre foi seu maior orgulho, estava se desintegrando pedaço por pedaço. Os gêmeos também começaram a notar as mudanças. João, que sempre adorava brincar de futebol com o pai, parou de pedir para jogar bola no quintal. Papai está doente, ele disse para a mãe um dia, pensando que Carlos não estava ouvindo. Ele não pode mais correr. A frase acertou Carlos como um soco no estômago. Ele não estava doente. Ou melhor, não queria estar doente. Não queria ser visto como doente. Mas, aparentemente, não tinha escolha no assunto. Foi numa sexta-feira à noite que Carlos teve seu primeiro ataque de pânico relacionado ao diabetes. Estava assistindo televisão quando de repente sentiu o coração disparar, as mãos suarem e uma certeza absoluta de que ia morrer ali mesmo, na frente da família. Márcia, gritou, chama o SAMU, eu vou ter um infarto. Ela correu para perto dele, viu que estava consciente e respirando. E teve a intuição de medir a glicemia dele. 67 mg/ml. Hipoglicemia de novo, mas desta vez acompanhada de uma crise de ansiedade violenta. 2 balas de mel e 20 minutos depois, Carlos estava fisicamente bem, mas emocionalmente destruído. Pela primeira vez desde o diagnóstico, chorou na frente de Márcia. Chorou de medo, de raiva, de frustração. Eu não aguento mais, disse entre soluços. Eu faço tudo certo e nada funciona. Eu não sei mais o que fazer. Márcia o abraçou forte.
E também chorou. Não apenas pela dor do marido, mas pela própria sensação de impotência. Como ajudar alguém que está lutando contra o próprio corpo? Naquela noite, Carlos ficou acordado até às 4 da manhã, pesquisando sobre diabetes na internet. Leu sobre complicações, sobre amputações, sobre cegueira, sobre morte prematura. Cada artigo que lia alimentava mais o medo que crescia dentro dele. Pela primeira vez, Carlos se permitiu pensar no impensável. E se ele realmente virasse igual ao pai? 8 meses após o diagnóstico, Carlos estava oficialmente em parafuso. Tomava metformina de manhã e à noite, glibenclamida no almoço, insulina NPH antes de dormir. E havia adicionado insulina ultra rápida antes das refeições. 5 medicamentos diferentes, 7 aplicações por dia. E a glicemia continuava numa montanha russa. O médico do posto tinha encaminhado Carlos para um endocrinologista particular, o Dr. Ricardo Sampaio, um homem de meia idade com cara de poucos amigos e um consultório cheio de diplomas na parede. Senhor Carlos, disse Dr. Sampaio, olhando os exames mais recentes, sua hemoglobina glicada subiu para 13,2%. Isso é muito grave. Vamos ter que aumentar significativamente as doses de insulina. Doutor, mas eu não entendo, Carlos protestou. Estou tomando todos os remédios, fazendo dieta, exercício. Por que está piorando? Dr. Sampaio suspirou, como se fosse uma pergunta que ouvia 20 vezes por dia. O diabetes é uma doença progressiva, Sr. Carlos. Com o tempo, o pâncreas produz cada vez menos insulina e o corpo fica cada vez mais resistente. É assim que funciona. Não adianta lutar contra. Não adianta lutar contra. As palavras ecoaram na mente de Carlos durante toda a volta para casa. Ele havia passado a vida inteira lutando contra tudo, contra a pobreza, contra as dificuldades, contra a ideia de virar igual ao pai. Agora, um médico estava dizendo que desta vez a luta era inútil. Na semana seguinte, Carlos notou que estava perdendo sensibilidade nos pés de forma mais acentuada. Não era mais apenas dormência ocasional. Agora, havia áreas completamente sem sensação, como se partes dos seus pés tivessem sido anestesiadas. A primeira queda aconteceu numa terça-feira. Carlos estava descendo uma escada no trabalho quando simplesmente não conseguiu sentir onde o pé direito havia pousado. Calculou errado, perdeu o equilíbrio e caiu, rolando 5 degraus antes de conseguir se segurar no corrimão. O supervisor foi direto ao ponto. Carlos, isso não pode mais acontecer. Você é um risco para si mesmo e para a empresa. Vou ter que te afastar por uns dias. Afastamento. A palavra que Carlos mais temia ouvir. Significava atestado médico. Significava admitir oficialmente que não conseguia mais fazer o próprio trabalho. Significava se tornar um peso para todos. Em casa, tentou esconder a situação de Márcia, mas ela percebeu no primeiro dia. Por que você não foi trabalhar? Perguntou. Tirei uns dias de folga. Mentiu. Carlos, não minta para mim. O que aconteceu? A discussão que seguiu foi a pior de 20 anos de casamento. Carlos gritou que estava cansado de ser tratado como inválido. Márcia gritou que estava cansada de ver o marido se matando de orgulho. Os gêmeos se trancaram no quarto, assustados com os gritos dos pais. Naquela noite, Carlos saiu de casa e foi caminhar pelas ruas do bairro. Não para fazer exercício, mas para fugir. Fugir dos olhos preocupados de Márcia, das perguntas inocentes dos filhos, da própria realidade que se tornara insuportável. Parou numa praça e sentou num banco. Era uma noite quente de dezembro, mas Carlos sentia frio nos ossos. Olhou para os próprios pés dentro dos sapatos e tentou sentir alguma coisa. Nada. Como se seus pés fossem apenas objetos anexados às pernas. Meu Deus! Sussurrou para o vazio. O que eu vou fazer? Mas o vazio não respondeu. E Carlos percebeu que talvez estivesse mais sozinho do que jamais imaginara possível. O
Colapso final de Carlos aconteceu numa manhã de janeiro que começou como qualquer outra. Ele havia voltado ao trabalho após uma semana de afastamento, com a promessa ao supervisor de que estava tudo sob controle. Mas o controle era uma ilusão cada vez mais difícil de manter. Carlos estava no 15º andar do edifício Minas Gerais, consertando um elevador que apresentava falhas intermitentes no sistema de freios. Era um trabalho delicado, que exigia concentração total e confiança absoluta nos próprios movimentos. Ele se posicionou na beirada do poço do elevador, apoiando-se numa viga metálica para alcançar os cabos de aço. A altura nunca havia sido problema. Em 25 anos de profissão, Carlos havia trabalhado em centenas de prédios, sempre com a certeza absoluta de onde seus pés estavam pisando. Mas quando tentou se reposicionar para pegar uma ferramenta da caixa, aconteceu o impensável. Carlos não conseguiu sentir onde terminava a viga metálica e onde começava o vazio. A sensação dos pés era completamente nula, como se estivesse caminhando sobre nuvens. O pé esquerdo pisou no ar. O mundo desacelerou. Carlos sentiu o corpo sendo puxado pela gravidade. Viu a caixa de ferramentas se afastando. Ouviu o eco do próprio grito ecoando no poço do elevador. Por uma fração de segundo que pareceu eterna, Carlos teve certeza de que ia morrer ali, a 15 metros de altura, deixando Márcia viúva e os gêmeos órfãos. Mas o cinturão de segurança funcionou. A corda o puxou violentamente para cima, causando uma dor lancinante nas costas e nas costelas. Carlos ficou pendurado como um boneco de pano, balançando no ar, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Carlos! Carlos! Você está bem? Gritou o supervisor do térreo. Carlos tentou responder, mas só conseguiu soluçar. Não de dor física, mas de uma dor existencial profunda. Pela primeira vez na vida, seu corpo havia falhado completamente. Havia traído sua confiança. Havia colocado sua vida em risco por pura e simples inadequação. Levaram 15 minutos para tirá-lo do poço do elevador. Quando Carlos finalmente pisou em terra firme, suas pernas tremiam incontrolavelmente. O supervisor, um homem de 55 anos que havia visto muitos acidentes, estava pálido. Carlos, isso foi muito grave. Você podia ter morrido. Eu sei. Carlos conseguiu sussurrar. Eu vou ter que te afastar definitivamente dos serviços em altura. É protocolo de segurança. As palavras caíram como machadadas. Afastamento definitivo. Dos serviços em altura significava aposentadoria por invalidez. Significava admitir oficialmente que Carlos não conseguia mais fazer aquilo para o que havia dedicado a vida inteira. Pelo menos até você conseguir um laudo médico que comprove que pode trabalhar em segurança, continuou o supervisor, tentando suavizar. Mas Carlos sabia que esse laudo nunca viria. Como comprovar segurança quando você não consegue sentir os próprios pés? Carlos chegou em casa às 14h, muito mais cedo que o usual. Márcia estava corrigindo provas na mesa da cozinha quando ouviu a chave girando na fechadura. Carlos, por que você chegou tão cedo? Ele entrou na cozinha e se sentou pesadamente na cadeira. Márcia olhou para o marido e imediatamente soube que algo terrível havia acontecido. O rosto dele estava cinzento, os olhos vazios, os ombros curvados como se carregassem o peso do mundo. O que foi? Ela perguntou, largando a caneta. Carlos contou tudo. O quase acidente, o afastamento, a impossibilidade de voltar a trabalhar em alturas. Márcia ouviu em silêncio, as mãos tremendo ligeiramente. Mas isso não significa que você não pode trabalhar, ela disse, tentando encontrar esperança. Você pode fazer outros tipos de serviço, trabalhar no térreo, supervisionar. Márcia, Carlos a interrompeu. Eu não sei fazer outra coisa. Há 25 anos eu subo e desço prédios. É quem eu sou. Sem isso, eu sou nada. Você não é nada, Carlos. Você é meu marido, pai dos meus filhos. Você é... Eu sou um inválido! Ele explodiu.
Um homem de 48 anos que não consegue sentir os próprios pés, que não pode fazer o trabalho que sempre fez, que toma 7 remédios por dia e, mesmo assim, está ficando cada vez pior. O grito ecoou pela casa. Os gêmeos, que estavam no quarto fazendo lição, apareceram na porta da cozinha com olhos arregalados de medo. Papai! Maria chamou com a voz pequena. Carlos olhou para a filha e sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Ela estava com medo dele. Medo do próprio pai, que havia se tornado uma bomba-relógio de raiva e desespero. Desculpa, minha princesa, disse, tentando controlar a voz. Papai só está nervoso, mas não adiantou. João pegou a mão de Maria e a puxou de volta para o quarto. Carlos ouviu quando eles fecharam a porta e começaram a conversar em sussurros. Naquela noite, Carlos não conseguiu jantar. Não conseguiu ajudar os filhos com a lição. Não conseguiu conversar com Márcia. Simplesmente se deitou no sofá da sala e ficou olhando para o teto, tentando entender como havia chegado até ali. Um ano atrás, ele era um homem respeitado, competente, provedor da família. Agora era um peso, uma preocupação constante para a esposa, uma fonte de medo para os filhos, um risco para si mesmo e para os outros. Por volta das 2 da manhã, Carlos se levantou e foi até o banheiro. Olhou-se no espelho e mal reconheceu o homem que via. Magro demais, olhos encovados, pele amarelada. Quando havia parado de parecer com ele mesmo? Abriu o armário de remédios e contou os frascos. Metformina, glibenclamida, insulina NPH, insulina ultra rápida, aspirina para o coração. 5 medicamentos, 7 aplicações por dia. E ainda assim, piorando. Por um momento terrível, Carlos pensou em pegar todos os frascos e... Não podia fazer isso com Márcia e os gêmeos. Mas a ideia havia passado pela cabeça, rápida como um relâmpago, deixando para trás uma vergonha profunda. Meu Deus, sussurrou para o espelho. Eu preciso de ajuda. Era a primeira vez que admitia isso em voz alta. E talvez fosse o primeiro passo para encontrar uma saída. 3 dias após o quase acidente, Carlos estava vivendo numa espiral de insônia e desespero. Passava as noites acordado, navegando pela internet em busca de respostas que os médicos não conseguiam dar. Por que minha glicemia não estabiliza? Por que estou piorando mesmo tomando todos os remédios? Existe cura para neuropatia diabética? Era quase 4 da manhã quando Carlos digitou no Minitunzintuntuit. Google. Homem recuperou sensibilidade nos pés diabetes. Não esperava muito. Já havia pesquisado centenas de termos similares nas últimas semanas, sempre encontrando as mesmas respostas desencorajadoras. O diabetes é uma doença progressiva. A neuropatia é irreversível. Aprenda a conviver com a doença. Mas desta vez, algo diferente apareceu nos resultados. O título de um vídeo no YouTube chamou sua atenção. Como eu revertem a neuropatia diabética sem medicamentos. História real. Carlos hesitou antes de clicar. Havia assistido dezenas de vídeos prometendo curas milagrosas, todos vendendo algum produto ou método revolutionary. Estava cansado de falsas esperanças, mas havia algo diferente neste. O homem que contava a história não estava vendendo nada. Era apenas um relato pessoal, gravado numa sala simples, com qualidade de vídeo medíocre. O narrador, um homem de uns 50 anos chamado Roberto, falava com a sinceridade de quem havia passado pelo inferno e voltado para contar a história. Meu nome é Roberto, tenho 52 anos, e durante 6 anos vivi o pesadelo do diabetes descontrolado. Cheguei ao ponto de quase ter o pé amputado. Hoje, 3 anos depois, minha glicemia está normal. Voltei a sentir os pés e não tomo nenhum medicamento. Carlos pausou o vídeo. Será que era possível? Voltou a apertar play. Roberto contava uma história assustadoramente parecida com a de Carlos. Diagnóstico de diabetes, tipo 2, início com metformina, escalada para múltiplas medicações, neuropatia progressiva, hipoglicemias severas, depressão,
Medo constante. O que nenhum médico me explicou, dizia Roberto, é que o diabetes tipo 2 não é uma doença do açúcar. É uma doença da insulina. Mais especificamente, é uma doença de resistência à insulina. E resistência à insulina não se trata apenas com medicamentos. Se trata corrigindo a causa da resistência. Carlos sentiu algo mexer no peito, uma pontinha de esperança que ele tentava reprimir há meses. Roberto continuou explicando. Conceitos que Carlos nunca havia ouvido de nenhum médico. Resistência à insulina. Síndrome metabólica. O papel da alimentação moderna na criação de picos constantes de insulina. A diferença entre tratar sintomas e tratar causas. Quando eu entendi que meu corpo não conseguia mais processar carboidratos de forma eficiente, dizia Roberto, eu mudei completamente minha abordagem. Em vez de tentar forçar meu corpo a lidar com açúcar usando mais e mais medicamentos, eu simplesmente parei de colocar açúcar no sistema. O vídeo durava 45 minutos. Carlos assistiu do começo ao fim, depois assistiu de novo. E mais uma vez. A cada visualização, sentia como se alguém estivesse acendendo uma luz numa sala que havia estado às escuras por um ano. Quando Márcia acordou, às 6 da manhã, encontrou Carlos ainda na frente do computador, mas com uma expressão diferente no rosto. Pela primeira vez em meses, havia algo além de desespero nos olhos dele. Carlos, você ficou acordado a noite toda de novo? Márcia, ele disse, fechando o laptop devagar. Acho que encontrei algo. Carlos passou os 3 dias seguintes mergulhado numa pesquisa obsessiva. Não era mais o desespero que o movia, mas uma curiosidade científica que não sentia desde a escola técnica. Pela primeira vez desde o diagnóstico, estava aprendendo sobre diabetes, em vez de apenas sofrer com ele. Descobriu conceitos que nunca havia ouvido. Resistência à insulina, estado metabólico, flexibilidade metabólica, inflamação crônica. Leu sobre médicos como Jason Fung, Robert Lustig, Gary Taubes. Assistiu palestras, leu estudos científicos, participou de fóruns online. A cada descoberta, as peças de um quebra-cabeças gigantesco começavam a se encaixar. Márcia, disse ele numa noite, mentre ela corrigia provas na mesa da cozinha. Deixa eu te explicar uma coisa que descobri. Ela levantou os olhos, meio receosa. Conhecia o marido bem demais para saber quando ele estava prestes a mergulhar numa nova obsessão. O que foi, amor? Sabe por que minha glicemia vive nessa montanha-russa? Porque às vezes está alta, às vezes baixa, mesmo eu tomando remédio certinho? Por quê? Porque os remédios que eu tomo funcionam forçando mais insulina no meu corpo. Mas o meu problema não é falta de insulina, é excesso de insulina. Meu corpo está resistente à insulina há anos, provavelmente bem antes do diagnóstico. Márcia largou a caneta. Quando Carlos começava a explicar alguma coisa técnica, ela sabia que era importante prestar atenção. E aí? Ela perguntou. Aí que é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quanto mais insulina eu tomo, mais resistente meu corpo fica. É por isso que eu preciso cada vez mais medicação e mesmo assim não melhoro. Mas então, qual é a solução? Carlos respirou fundo. A solução é parar de colocar açúcar no sistema. Se meu corpo não consegue processar carboidratos direito, então eu paro de comer carboidratos. Pelo menos até o sistema se recuperar. Márcia franziu a testa. Carlos, isso me parece muito radical. E os médicos? O que eles falam? Os médicos nunca me explicaram isso, Márcia. Em um ano de tratamento, nenhum médico me falou sobre resistência à insulina, sobre inflamação, sobre nada disso. Eles só aumentaram medicação. Mas, amor, você não pode simplesmente parar de tomar os remédios e inventar seu próprio tratamento. Eu não vou parar os remédios do nada, Carlos disse. Mas eu vou fazer uma experiência. Vou tentar essa abordagem por um mês e ver o que acontece com meus números. Se der errado, eu volto para o que estava fazendo antes. Márcia ainda parecia preocupada. E se der alguma coisa errada? E se você passar mal? Márcia,
Eu já estou passando mal. Eu quase morri no trabalho semana passada. Não dá para ficar pior do que está. Ela suspirou. Sabia que quando Carlos decidia alguma coisa, era impossível fazê-lo mudar de ideia. Tá bom, mas com algumas condições. Primeira, você mede a glicemia religiosamente e anota tudo. Segunda, se alguma coisa parecer errada, você para imediatamente. Terceira, você não faz nada sem eu saber. Carlos sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno de Márcia havia visto no rosto dele em meses. Fechado, ele disse. Aquela noite, Carlos dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez desde o diagnóstico. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque finalmente tinha um plano. Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2022. Carlos acordou às 5h30, como sempre, mas desta vez com um propósito diferente. Em vez do café com pão de açúcar que comia há 25 anos, preparou ovos mexidos com queijo e abacate. Mediu a glicemia antes de comer, 156 ils no Miritel. Tomou os medicamentos normalmente, mas decidiu que ia monitorar os números de perto para ver como seu corpo reagia à mudança alimentar. Você tem certeza disso? Perguntou Márcia, vendo o marido comer ovos no café da manhã. Tenho. E pela primeira vez em um ano, sabe o que eu sinto? Esperança. Carlos voltou ao trabalho naquela semana, mas em serviços de térreo, apenas consertar portões eletrônicos, interfones, sistemas de som. Não era o que amava fazer, mas era melhor do que ficar em casa se sentindo inútil. A mudança alimentar foi mais difícil do que ele esperava. Não pela fome. Ovos, carne, peixe, vegetais deixavam ele bem saciado. O difícil era resistir aos hábitos de 48 anos. A vontade automática de pegar um pão quando passava pela padaria. O impulso de comer arroz no almoço. A sensação de que uma refeição sem carboidratos não era realmente uma refeição. Mas os números na glicemia começaram a contar uma história interessante. No terceiro dia sem carboidratos, Carlos mediu a glicemia 2 horas após o almoço. 98 mg delice. Mediu de novo, pensando que o aparelho estava defeituoso. 97 mg. Márcia, vem ver isso. Ela olhou o visor do glicosímetro e arregalou os olhos. Carlos, quando foi a última vez que você viu um número assim depois de comer? Nunca, ele respondeu. Nunca desde o diagnóstico. Na primeira semana, Carlos teve alguns episódios estranhos. Tonturas leves, dores de cabeça, uma sensação de fraqueza no meio da tarde. Pesquisou na internet e descobriu que eram sintomas normais de adaptação metabólica. O corpo estava aprendendo a funcionar sem a montanha-russa de glicose e insulina. Mas algo mais importante estava acontecendo. Ao final da primeira semana, Carlos percebeu que estava dormindo melhor. A fadiga crônica que o derrubava todos os dias às 18 horas começou a diminuir. E seria impressão sua? Parecia que estava conseguindo sentir um pouquinho mais os pés. No 7º dia, mediu a glicemia em jejum. 89 mg. Era o número mais baixo que tinha visto desde o diagnóstico. Carlos ligou para Márcia, que estava na escola. Amor, 89 mg em jejum. 89. Sério? Não pode ser. Eu medi 3 vezes para ter certeza. Pela primeira vez em um ano, Carlos sentiu que talvez estivesse no caminho certo. 3 semanas depois de eliminar carboidratos da dieta, Carlos experimentou algo que havia esquecido, que existia. Acordar disposto, não apenas não cansado, mas realmente disposto, com energia, querendo fazer coisas. Era um sábado de março, quando percebeu a mudança mais significativa. Estava brincando no quintal com João, ensinando o menino a chutar a bola no gol improvisado que haviam montado, quando, de repente, parou no meio da brincadeira. Pai, por que parou? Perguntou João. Carlos não respondeu imediatamente. Estava concentrado numa sensação estranha. Ou melhor, numa sensação que havia voltado. Mexeu os dedos dos pés dentro do tênis e sentiu. Realmente sentiu. João, disse devagar. Vem aqui um minutinho. O menino se aproximou, curioso. Carlos se sentou no chão,
tirou os tênis e as meias e pediu para o filho tocar levemente na sola do seu pé. Aqui, pai. João tocou com o dedo indicador. Senti. Carlos sussurrou. Eu senti, João. Pela primeira vez desde novembro, Carlos conseguia sentir toque nos pés. Não completamente, não em todos os lugares, mas definitivamente mais do que sentia há meses. Márcia! Gritou para dentro de casa. Márcia, vem aqui! Ela saiu correndo, pensando que havia acontecido algum acidente. O que foi? Eu estou sentindo os pés, Carlos disse, com lágrimas nos olhos. A sensibilidade está voltando. Naquela noite, Carlos mediu a glicemia em jejum pela primeira vez em semanas. 87 mg/dl. Pela primeira vez desde o diagnóstico, estava dentro da faixa completamente normal. Mas a mudança mais profunda não estava nos números. Estava na relação de Carlos com o próprio corpo, com a doença, com a vida. Com 6 semanas de nova alimentação, Carlos havia perdido 8 quilos, mas não de uma forma doentia. Havia perdido a gordura que se acumulara na barriga, o inchaço que não sabia que existia, a aparência amarelada da pele. Parecia ter voltado 10 anos no tempo. Os medicamentos começaram a ser um problema, mas um problema bom. As hipoglicemias voltaram, mas desta vez Carlos entendeu o que estava acontecendo. Seu corpo estava produzindo insulina suficiente de novo. Então, as medicações estavam causando excesso de insulina. Doutor Sampaio, disse Carlos na consulta seguinte, eu preciso reduzir as medicações. Estou tendo hipoglicemias constantes. O endocrinologista olhou os números de Carlos e franziu o senho. Senhor Carlos, seus exames estão estranhos. Sua glicemia está consistentemente normal. Sua hemoglobina glicada caiu para 8,1%. O que o senhor está fazendo? Mudei minha alimentação, doutor. Eliminei carboidratos refinados, açúcar e praticamente todos os carboidratos. Doutor Sampaio fez uma careta. Isso é muito radical, senhor Carlos. Não é sustentável longo prazo. E pode ser perigoso sem supervisão médica. Mas os números mostram que está funcionando. Os números podem ser enganosos. Diabetes é uma doença crônica, progressiva. O senhor pode estar se sentindo melhor agora, mas... Carlos interrompeu. Doutor, com todo o respeito, há 1 ano o senhor disse que não adiantava lutar contra a doença, que ela só ia piorar. Agora eu estou melhorando e o senhor diz que isso é perigoso? A consulta terminou numa tensão silenciosa. Dr. Sampaio reluctantly reduziu as dosagens das medicações, mas deixou claro que não aprovava a abordagem de Carlos. Dirigindo para casa, Carlos refletiu sobre a reação do médico. Por que alguém ficaria incomodado com a melhora de um paciente? Por que a recuperação era vista como perigosa? Pela primeira vez, Carlos questionou se os médicos realmente entendiam o diabetes tanto quanto fingiam entender. 3 meses após a mudança alimentar, Carlos estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, havia perdido 15 quilos, ganhado massa muscular, recuperado cor saudável na pele, mas emocionalmente. Voltou a trabalhar em alturas, depois de passar numa avaliação rigorosa de coordenação motora e sensibilidade. Conseguiu sentir perfeitamente onde pisava, conseguiu se equilibrar, conseguiu confiar no próprio corpo de novo. Carlos, disse o supervisor no primeiro dia de volta, você parece uma pessoa diferente. O que aconteceu? Eu aprendi uma coisa sobre diabetes que ninguém me havia ensinado antes. Carlos respondeu. Mas a mudança mais profunda aconteceu em casa. Carlos voltou a ser o pai brincalhão que João e Maria lembravam. Voltou a correr no quintal, ajudar com lição, conversar sobre os sonhos e medos dos filhos. Voltou a ser o marido que Márcia havia se apaixonado 20 anos antes. Você sabe o que eu mais senti falta? Disse Márcia numa noite, enquanto estavam deitados na cama. Do seu sorriso. Fazia tanto tempo que você não sorria de verdade. Eu havia esquecido como era não ter medo do próprio corpo. Carlos respondeu. Não ter medo de desmaiar, de passar mal, de não conseguir sustentar a família.
Viver com medo crônico é uma tortura. 6 meses após a mudança, Carlos fez novos exames. Hemoglobina glicada, 5,8%, normal. Glicemia em jejum, 89 mmHg dele, normal. Exame oftalmológico, sem sinais de retinopatia. Exame neurológico, sensibilidade recuperada em 90% dos pés. Dr. Sampaio olhou os exames com cara de incredulidade. Senhor Carlos, isso é incomum, muito incomum. Incomum bom ou incomum ruim? Incomum, inesperado. Neuropatia diabética não costuma regredir assim. E reversão completa do diabetes tipo 2? Bem, isso não é algo que vejamos com frequência. Então, eu não tenho mais diabetes? Tecnicamente, o senhor ainda tem diabetes, mas está em remissão completa. Se mantiver esses números, pode viver como se não tivesse a doença. Remissão completa. Carlos repetiu as palavras na mente. 1 ano atrás, achava que estava condenado a uma vida de medicamentos, complicações e medo. Hoje, estava tecnicamente curado. Mas havia aprendido algo mais importante que a cura. Havia aprendido que seu corpo era muito mais inteligente e adaptável do que qualquer médico havia sugerido. Carlos não conseguia guardar a descoberta para si mesmo. Começou conversando com colegas de trabalho que também tinham diabetes. Depois, com vizinhos, conhecidos, pessoas que encontrava na farmácia comprando os mesmos medicamentos que ele costumava tomar. "Ô Carlos", disse seu Antônio, o porteiro do prédio onde trabalhava. "Você tá diferente, hein? Mais novo." "Ô, seu Antônio, o senhor tem diabetes, né?" "Tenho, rapaz. Há 5 anos. Por quê?" "Deixa eu te contar uma coisa que pode mudar sua vida." Carlos começou a carregar pequenos cartões com informações básicas sobre resistência à insulina, sobre a diferença entre tratar sintomas e tratar causas. Não estava vendendo nada, não estava ganhando dinheiro. Estava simplesmente compartilhando informação que poderia salvar vidas. Uma tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto, o homem do vídeo que havia assistido naquela madrugada de desespero. "Carlos, recebi seu e-mail contando sua história. Parabéns pela recuperação." "Roberto, cara, não sei como te agradecer. Se não fosse seu vídeo, eu talvez tivesse desistido de tudo. A gente precisa espalhar essa informação." "Carlos, tem milhões de pessoas sofrendo desnecessariamente com diabetes, achando que é uma sentença de morte, quando na verdade é uma condição metabólica que pode ser revertida na maioria dos casos." Dessa conversa nasceu uma ideia. Carlos e Roberto começaram a organizar pequenas palestras em centros comunitários, mostrando para pessoas com diabetes que existiam alternativas beyond medicação progressiva. "A informação que vocês não estão recebendo dos médicos", dizia Carlos nessas palestras, "é que diabetes tipo 2 não é uma doença de açúcar alto no sangue. É uma doença de resistência à insulina. E resistência à insulina pode ser revertida." As palestras começaram a lotar. Pessoas desesperadas como Carlos havia sido, chegavam em cadeiras de rodas, com feridas que não cicatrizavam, com medo de amputação. 6 meses depois, muitas voltavam caminhando, com exames normais, contando suas próprias histórias de recuperação. Carlos percebeu que sua descoberta não havia sido apenas sobre curar diabetes. Havia sido sobre recuperar o controle da própria vida. 1 ano depois, numa manhã de julho idêntica àquela do quase acidente, Carlos estava novamente no 15º andar do mesmo edifício comercial, fazendo manutenção no mesmo elevador. Mas desta vez, quando pisou na beirada do poço do elevador, sentiu perfeitamente onde seus pés tocavam o metal. Sentiu o equilíbrio, a segurança, a confiança que havia perdido e reconquistado. "Como eu cheguei até aqui?" A pergunta ecoou na mente dele. Mas, agora, com um significado completamente diferente. Como havia chegado até ali? Não no fundo do poço do desespero, mas no topo da montanha da recuperação. A resposta era simples e complexa ao mesmo tempo. Tinha chegado até ali porque não havia desistido. Porque havia questionado verdades estabelecidas.
porque havia entendido que seu corpo não era seu inimigo, mas um sistema inteligente que estava reagindo de forma perfeitamente lógica a décadas de informação errada. Carlos terminou o serviço, guardou as ferramentas na caixa e desceu pelo elevador que acabara de consertar. No térreo, encontrou o supervisor, que sorriu ao vê-lo. Carlos, semana que vem tem uma manutenção no edifício mais alto da cidade. 4º andar. Você topa? Claro, Carlos respondeu sem hesitar. Eu topo qualquer altura. Naquela noite, Carlos estava na cozinha ajudando Márcia a preparar o jantar. Ela fazia salmão grelhado com legumes. Ele cortava abacate para a salada. Uma cena doméstica simples que, um ano atrás, parecia impossível de acontecer. Márcia, ele disse, você lembra daquela noite que eu chorei no seu colo, dizendo que não aguentava mais? Lembro, ela respondeu, mexendo o salmão na frigideira. Foi uma das noites mais difíceis da nossa vida. Naquela hora, eu sentia que tinha perdido tudo. Saúde, trabalho, dignidade. Sentia que havia me tornado um fardo para você e para as crianças. Você nunca foi um fardo, Carlos. Eu sei disso hoje. Mas na época, eu não sabia. O que eu quero dizer? Hoje eu entendo que aquela noite não foi meu pior momento. Foi meu momento de virada. Foi quando eu admiti que precisava de ajuda e que estava aberto a aprender coisas novas. João e Maria entraram na cozinha, atraídos pelo cheiro do jantar. 2 adolescentes de 13 anos, cheios de vida e planos para o futuro. Pai, disse Maria, você pode me ajudar com matemática depois do jantar? Claro, princesa. Sempre posso. Carlos olhou para a filha e percebeu que ela não tinha medo dele mais. Não. Havia mais preocupação nos olhos dela quando olhava para o pai. Havia apenas amor, confiança, normalidade. Depois do jantar, while ajudava Maria com geometria, Carlos refletiu sobre tudo que havia aprendido no último ano. Não apenas sobre diabetes, mas sobre vida, sobre medicina, sobre a importância de fazer as perguntas certas. Maria, ele disse, enquanto a filha terminava um exercício, se algum dia na sua vida você estiver passando por uma situação muito difícil, lembra de uma coisa, sempre. Existe mais de uma resposta para cada problema. Se a primeira resposta que você receber não resolver, procure outras. Questione, pesquise, não aceite que é assim mesmo quando seu instinto disser que pode ser diferente. Maria olhou para o pai com aquela seriedade que só crianças conseguem ter. Tipo, como você fez com o diabetes? Exatamente como eu fiz com o diabetes. Os médicos disseram que era uma doença progressiva, que só ia piorar, que eu teria que aceitar. Mas meu instinto dizia que havia algo errado com essa explicação. E tinha mesmo. E se você tivesse desistido de procurar? Carlos sentiu um aperto no peito ao imaginar a resposta. Provavelmente, eu estaria numa cadeira de rodas hoje. Ou pior. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Carlos saiu para caminhar no bairro. Não porque precisava fazer exercício para controlar diabetes, mas simplesmente porque gostava de caminhar, porque tinha energia, porque seu corpo funcionava perfeitamente. Passou pela praça onde havia sentado naquela noite terrível de desespero, um ano atrás. O mesmo banco, a mesma árvore, mas um homem completamente diferente. Sentou no banco e olhou para as próprias mãos. Mãos que voltaram a ser firmes, coordenadas, confiáveis. Mãos que podiam consertar elevadores a 40 metros de altura sem medo. Pegou o celular e gravou uma mensagem de voz para Roberto. Oi, Roberto. Sou eu, Carlos. Hoje completou exatamente um ano desde que assisti seu vídeo pela primeira vez. Queria te falar que você salvou minha vida. Não no sentido figurado, no sentido literal mesmo. Você me salvou de uma vida de sofrimento e dependência. E mais importante, você me ensinou que era possível. Obrigado por ter tido coragem de compartilhar sua história. 6 meses depois, Carlos recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente, mas de uma forma boa desta vez. Carlos, aqui é o Paulo. Lembra de mim? Fui numa das suas palestras em janeiro. Carlos lembrou.
Paulo era um homem de 55 anos, diabético há 8 anos, que havia chegado à palestra em cadeira de rodas por causa de úlceras nos pés. Claro, Paulo! Como você está? Carlos, cara, eu tô ligando para te agradecer e para te contar que eu estou andando de novo. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sério? Sério. As úlceras cicatrizaram. A sensibilidade voltou. Minha glicemia está normal há 4 meses. Meu médico disse que é impossível, mas os exames estão aí. E sabe o que mais? Minha esposa voltou a sorrir quando me olha. Essa ligação foi seguida de muitas outras. Dezenas de pessoas que haviam assistido às palestras de Carlos, que haviam seguido as informações que ele compartilhava, estavam se recuperando. Carlos percebeu que havia encontrado seu propósito verdadeiro. Não era apenas consertar elevadores. Era consertar vidas. Era levar esperança para pessoas que haviam recebido a mesma sentença desesperançosa que ele havia recebido. Começou a criar conteúdo online, vídeos simples, gravados na própria sala de casa, explicando os conceitos que havia aprendido. Resistência à insulina, inflamação metabólica, o papel da alimentação moderna na criação de doenças crônicas. Meu nome é Carlos, dizia no primeiro vídeo que gravou. Há 2 anos eu era um homem de 48 anos perdendo a visão e a sensibilidade nos pés por causa do diabetes. Os médicos disseram que era progressivo, irreversível. Hoje eu estou aqui para contar que eles estavam errados. O vídeo viralizou, não porque Carlos tinha técnicas de marketing ou produção profissional, mas porque havia algo poderoso em sua história. A prova viva de que a recuperação era possível. Comentários começaram a chegar. Carlos, obrigada por compartilhar isso. Meu pai está passando pela mesma coisa que você passou. Estou seguindo suas orientações há 3 semanas e minha glicemia já normalizou. Você me deu esperança numa época que eu havia desistido de tudo. Carlos respondeu a todos os comentários pessoalmente. Cada história de recuperação o motivava a continuar. Cada pessoa que evitava uma amputação, que recuperava a visão, que voltava a trabalhar, era uma vitória pessoal para ele. 2 anos após aquela madrugada de desespero que mudou tudo, Carlos fez uma descoberta final, e talvez a mais importante de todas. Estava numa consulta de rotina, não mais com o Dr. Sampaio, mas com uma médica jovem que havia conhecido através da comunidade online, que se formara em torno de suas palestras. Doutora Ana era diferente dos médicos que Carlos havia conhecido. Ela ouvia, questionava, estudava abordagens além da medicação convencional. Carlos, disse ela, olhando seus exames mais recentes, você está há 18 meses com números completamente normais, sem nenhuma medicação. Tecnicamente, você não tem mais diabetes. Então, eu me curei? Doutora Ana sorriu. Você se recuperou. Curar significa que o problema desapareceu para sempre. Recuperar significa que você aprendeu a manejar seu corpo de uma forma que mantém a doença em remissão. Se você voltar aos hábitos antigos, o diabetes provavelmente volta. Entendi. Então, é um equilíbrio que precisa ser mantido. Exato. Mas aqui está a parte mais interessante. Você não apenas se recuperou do diabetes. Você descobriu como funciona seu corpo metabólico. Essa descoberta te protege não apenas do diabetes, mas de uma série de outras doenças crônicas. Carlos saiu da consulta com uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Não havia se curado apenas de uma doença. Havia se curado da ignorância sobre o próprio corpo. Naquela noite, gravou seu último vídeo da série Minha Jornada com Diabetes. Pessoal, quando comecei a compartilhar minha história, pensei que estava falando sobre diabetes. Hoje eu percebo que estava falando sobre algo muito maior, sobre ter coragem de questionar, sobre não aceitar que as coisas são assim mesmo, sobre descobrir que nosso corpo é muito mais inteligente do que a gente imagina. Pausou, olhando diretamente para a câmera. Se você está assistindo isso e está passando por algo parecido com o que eu passei, seja diabetes, seja qualquer outra situação que parece sem saída,
Eu quero que você saiba de uma coisa. Sempre existe uma resposta. Talvez não seja a primeira resposta que você vai ouvir. Talvez você precise procurar em lugares inesperados. Talvez você precise questionar pessoas que parecem autoridades no assunto. Mas a resposta existe. E quando você encontrar ela, não guarde para você. Compartilhe. Conte para outras pessoas. Porque no fim das contas, a gente se cura curando os outros. Carlos desligou a câmera e olhou pela janela. Era uma manhã de domingo ensolarada. Márcia estava no quintal regando as plantas, João jogava bola com os amigos na rua. Maria lia um livro na rede que ele havia instalado na varanda. Uma família normal, vivendo uma vida normal. Nada extraordinário, exceto pelo fato de que 2 anos atrás essa normalidade parecia impossível. Carlos sorriu, pegou as chaves do carro e saiu para encontrar a família no quintal. Tinha uma vida para viver e agora sabia exatamente como fazer isso. A descoberta de Carlos não havia mudado apenas sua vida. Havia se tornado uma onda que continuaria se espalhando, tocando outras vidas, salvando outras pessoas que estavam perdidas no mesmo labirinto de medo e desinformação onde ele havia se perdido. E talvez essa fosse a descoberta mais importante de todas, que a cura não acontece sozinha. Acontece em comunidade, através do compartilhamento de idioma, conhecimento, da coragem de questionar e da generosidade de estender a mão para quem ainda está no escuro. Carlos havia descoberto algo muito mais poderoso que um tratamento para diabetes. Havia descoberto o poder de transformar sofrimento em sabedoria, e sabedoria em esperança para outros.